Eu queria começar hoje com uma pergunta simples. Quantas de vocês já se olharam no espelho achando que tinha alguma coisa diferente e no fim não conseguiam nomear exatamente o que que era aquilo que estava acontecendo? Então, não é o cabelo, não é só o peso, não é só o calor que vem do nada, mas é uma sensação de estranhamento com o próprio corpo, com o próprio desejo, às vezes até com a própria relação, né? Com quem a gente é um lugar de uma mudança muito grande da identidade da mulher. Então, a gente fala muito da menopausa no lugar do exame de sangue, do fogacho, como aquilo que você trata e segue a vida. Mas quase ninguém fala do quanto ela mexe lá dentro, no nosso desejo, na nossa autoestima, na forma como a gente se relaciona com o parceiro, com a parceira ou com a gente mesma, com o mundo ao nosso redor. Então, para aprofundar esse papo, hoje eu trouxe a doutora Vanessa Giglio, nutricionista especialista em saúde da mulher e hormônios, que eu queria unir as duas coisas que a gente quase nunca traz elas juntas, que é o que acontece no corpo, nos hormônios, na bioquímica, e o que acontece na intimidade, no prazer, na relação e na autoestima. Então, essa conversa é para quem está vivendo isso agora, para quem se sente sozinha e para quem ainda vai viver e já vai querer ter escutado isso antes para entender um pouquinho o que pode estar por vir. Então, bora puxar esse fio juntas? Seja muito Bom, bem-vinda. Eu queria começar já com uma pergunta que é, bom, o que que eu vejo no consultório, né? Eu vejo que existe uma mudança muito grande quando a gente fala da sexualidade e também da identidade dessa mulher que está na menopausa. Então eu percebo que muitas vezes coisas que ela vinha talvez aceitando ou empurrando com a barriga, ou coisas que ela fazia para ser aceita, para ser aprovada, para pertencer no social, começam a perder um pouco sentido. Aí eu queria te perguntar, do ponto de vista hormonal e físico, o que você acha que acontece no corpo, na perimenopausa e na menopausa, que pode explicar essa sensação de não me reconheço mais? legal. Bom, primeiro, muito obrigada, Vicky, adorei o convite. E sim, eu costumo dizer que assim, até os 30, 35 anos, tudo meio que vai bem, de uma forma tranquila, se a mulher não tem nenhuma patologia, né, alguma doença, alguma questão importante, é, tendo uma boa alimentação, dormindo bem, controlando o estresse, fazendo alguma atividade física, de uma maneira geral, vai tudo bem até essa idade. Mas realmente, a partir de 35, 40, isso varia um pouco de mulher para mulher. Com a chegada da perimenopausa, né, que é queda hormonal, estrogênio, progesterona, testosterona, uma série de sintomas começam a acontecer na mulher. Claro que isso varia muito de mulher para mulher, mas apresentam sinais de insônia, cansaço, começa a aparecer muito cabelo branco, queda da libido, tá? Nesse rol também de sintomas, né? E o que ela fazia anteriormente que dava certo, começa a não dar mais tão certo. Não é mais tão simples. Então, a atividade física que ela fazia, ela já não consegue ganhar tanto massa muscular e perder gordura. A alimentação que ela fazia, ela já não está mais conseguindo manter o peso, porque aumenta com a queda hormonal a resistência à insulina, aumenta o ganho de gordura corporal. Então, é um momento realmente que a mulher precisa se cuidar mais, ela precisa ter um olhar individualizado para entender quais desses sintomas ela apresenta e aí, com ajuda multiprofissional, modular esses sintomas. Então, o médico vai prescrever, se for necessário, né, uma suplementação hormonal, uma reposição hormonal. A nutricionista vai acompanhar todo o planejamento nutricional, entender como que aquela paciente está. Então, a gente costuma dar o diagnóstico nutricional, né? Você está eutrófica, está com peso adequado, está com sobrepeso, obesidade, olhar os exames, né? Então, é olhar esse todo, esse cuidado individualizado, porque sim, esses sintomas vão começar a aparecer com maior ou menor intensidade e a mulher começa a estranhar, né? E aí, com isso, aumento do estresse,
e uma série de consequências que ela não sabe como lidar, né? Uma coisa que eu percebo também, ela acredita que é normal, isso também é uma coisa interessante. Ah, não, eu estou envelhecendo, eu cuido da casa, eu trabalho, porque a mulher é multitarefas, né? Então ela leva aquilo como algo normal e acaba postergando procurar uma ajuda profissional. Acho que a gente pode começar por aí. Nossa, muito bom, muita coisa muito interessante, né? Realmente eu acredito que essas mudanças vão acontecendo e eu concordo muito com isso que você falou no final, que às vezes a gente demora para procurar ajuda. E aí é um processo muito mais longo, porque já degringolou tanto que para recuperar Exato. sempre vai demorar um pouquinho mais, né? Eu percebo muito na parte psicológica e na parte sexual esse movimento de buscar se entender e de buscar lidar mesmo com essa sobrecarga de ser multitarefas, porque muitas vezes dentro disso a gente acaba se negligenciando. Então, tem o marido, tem o filho, tem a casa, tem tudo, e a gente vai ficando em segundo plano, porque não é tão importante assim, porque dá para esperar mais um pouco, porque muitas vezes são Exato. sintomas que a gente não consegue nomear e que a gente não vê que eles vão contando uma história, né? É um pouco que você trouxe. É a falta de sono, é a dificuldade na alimentação. Às vezes a gente vê tudo desconectado e não percebe que isso está tudo conectado, né? Não dá para olhar uma coisa isoladamente, né? A mulher faz parte de um todo, né? E o planejamento nutricional também ele não pode ser simplesmente um cardápio que eu vou te entregar, porque não vai adiantar, não vai resolver, não vai amenizar esses sintomas e não vai te ajudar. Então, eu preciso ter esse diagnóstico nutricional, entender a vida que a paciente leva, né? Então, com quem mora, quem cozinha, que horas acorda, que horas vai dormir, o que come, o que gosta de comer. Não adianta a gente apresentar um cardápio, um planejamento nutricional de um alimento que ela não suporta comer, né? Isso não vai dar certo. Então a gente precisa ir fazendo pequenos ajustes. Isso também é uma outra questão que eu percebo. Eu tenho muito paciente que chega e fala assim, Vanessa, não tem mais o que você cortar do meu cardápio. Eu só como proteína e salada. Aí eu falo, bom, justamente por isso que você está com esses sintomas acentuados, não consegue emagrecer, porque você está com deficiência nutricional. Então, o primeiro ponto é começar a comer bem, né? Então, alimentos com bom valor nutricional, para suprir essa deficiência nutricional, e aí sim todos esses sintomas melhorarem, emagrecer, e aí vai melhorar a autoestima, vai melhorar a questão da libido, porque a alimentação também influi na libido, né? Então, olhar a mulher como um todo, não isolado, né? E aí entram também os exames bioquímicos e o exame genético, se for possível, né? Hoje, aqui no consultório, eu trabalho com o exame nutrigenético, que a gente consegue, inclusive, trabalhar de forma preventiva, não esperar o sintoma acontecer, né? Então, se o nosso DNA, ele não muda, né? Mas o gene que a gente carrega, ele pode ser expresso na nossa vida ou não, ou silenciado. Então, com a vida que a gente leva, eu consigo modular isso. Então, se eu tenho um polimorfismo genético para uma característica ruim, que eu não quero que esse gene se expresse, eu consigo modular e tentar que ele não se expresse. Da mesma maneira que se eu tenho um gene que bom, de um metabolismo bom, de uma longevidade, eu quero que aquele gene se expresse na minha vida. Então, com bons hábitos de vida, eu consigo preventivamente cuidar também disso. Então, isso também é muito Isso é legal. muito legal. É Sim, muito legal. Porque eu percebo, até na hora de produzir conteúdo, essa é uma das minhas dificuldades, porque é muito o que você trouxe, né? Então, a gente precisa olhar para cada pessoa na individualidade de quem ela é. Então não adianta eu dizer uma coisa geral, porque uma coisa não funciona para todo mundo. A gente precisa olhar para aquela pessoa específica, entender como você trouxe qual é a genética perfeito, dela, né? Qual a predisposição perfeito. psíquica dela, o que está acontecendo ali
com ela dentro da realidade que ela vive, dentro de tudo que ela faz, dentro de quem ela é. Então, isso é muito, muito importante, muito interessante. Eu acho que vale a gente trazer sempre essa ressalva de que cuidado com as coisas que vocês veem, que vocês escutam, porque uma coisa não serve para todo mundo, não existe uma fórmula geral, não existe uma fórmula mágica. Quando você me traz essa questão da alimentação, da proteína e tudo, é muito isso, né? Hoje em dia a gente escuta que a gente tem que comer uma quantidade enorme de proteína, tem que comer salada, não pode comer carboidrato. Será que é assim para todo mundo, em toda a fase da vida? É, Exatamente. Inclusive, o exame genético, ele também avalia qual dieta é melhor para o seu DNA. Então, como que o seu organismo ele metaboliza os macronutrientes? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O tá. seu metabolismo pode processar muito bem gordura. Exemplo, poxa, pode ser então que uma dieta cetogênica para você seja uma boa ideia. Já para outra, não. Então, é o olhar individualizado, né, adequado à rotina da pessoa, né? Porque não adianta também a gente trazer uma dieta perfeita, mas ela não é possível, porque eu não tenho quem faça, eu não tenho tempo, eu trabalho. Então, eu procuro entender essa rotina, essa vida que a pessoa leva e tentar adequar a melhor dieta, que aí sim vai funcionar. Para mim, eu percebo muito isso também. Tem mulheres que eu preciso dizer, não, vai, faz, vai dar certo, começa, dá o primeiro passo. E tem mulheres que eu tenho que dizer, para de fazer, tá fazendo demais, se perdeu nesse caminho. Vamos trabalhar ou não fazer, vamos entender como é descansar. Então, é importante a gente entender o que funciona mesmo para cada um, que parte do processo cada pessoa tá. E aí eu queria te perguntar, assim, como que você percebe na prática essas mudanças do corpo, como a pessoa chega até você, esses aspectos eles mexem muito na autoestima, é algo que vai melhorando ao longo do processo. Onde a autoestima entra aí nessas mudanças? Hoje eu acho que a mulher ela está mais esclarecida e um ponto positivo que eu percebo também é que o homem também. Claro que cada casal tem uma dinâmica, mas hoje existe uma conversa muito mais aberta do casal. Eu recebo aqui no consultório muitos casais porque eles acham que fazendo juntos esse planejamento nutricional vai ser mais fácil, porque um vai ajudar o outro, já é a comida da casa. Claro que as quantidades vão variar para cada um, porque são pessoas diferentes e necessidades diferentes, mas a gente consegue fazer um planejamento juntos, né? E isso acaba ajudando muito, principalmente a mulher, com toda a questão da autoestima, de ver que o homem está ali junto, né? Claro que isso não acontece com todo mundo, mas eu acho que a mulher precisa estar sempre em busca desse cuidado com a saúde e realmente se antecipar, não esperar ter os sintomas para aí sim correr atrás, né? Acho que isso é muito importante. Uma outra coisa também que eu percebo é que a mulher que também não procura, por exemplo, a Nutri, é porque ela acha que ela vai precisar mudar completamente a alimentação dela. E muitas vezes não, muitas vezes é um pequeno ajuste que vai fazer toda a diferença. Né? Muitas vezes ela até consome a proteína adequada, mas ela está consumindo só no almoço e no jantar, ela não está incluindo em outras refeições para facilitar a absorção. Né? Muitas vezes é uma paciente que faz uso, por exemplo, de metformina, que é um remédio para diabetes. Quem toma metformina fica com uma B12 baixa, por mais que ela consuma proteína, o organismo, por conta do medicamento, não absorve a B12 da proteína. Então, ela precisa também suplementar, né? Então, é o olhar individual, é o cuidado e tudo isso vai levar a uma melhora da autoestima. O estresse, principalmente, eu percebo que é o aumento do cortisol, né, que é o hormônio do estresse, ele como uma forma de cuidado da vida, de preservação à vida, ele retém gordura. E esse é um grande problema nesse momento em relação à autoestima da mulher, porque, de uma maneira geral, ela engorda. Então, aí, vamos dizer, começam os problemas. Então, ela engorda, ela muitas vezes demora para procurar ajuda,
ela vai reduzindo a quantidade de alimentos, porque se ela fala, bom, se eu estou engordando, eu tenho que comer menos, muitas vezes é o contrário, ela precisa comer mais, mas melhor, e entender como, pequenos ajustes, como fracionar uma proteína, ou como inicializar uma refeição com fibras, com salada, proteína e deixar o carboidrato para depois. Então, pequenas estratégias simples podem fazer uma grande diferença nesse momento. Muito bom. Eu acho que faz todo sentido isso que você trouxe. Eu estava até pensando aqui, né? Eu não tenho todo esse conhecimento, minha parte nutricional assim não é tão aprofundada. Mas outro dia eu estava vendo no TikTok, tinha um post falando muito dessa coisa do azeite, né? Então, se você espirra um pouquinho é X calorias, se você espirra um pouco mais é muito mais, e se você faz assim é uma quantidade absurda. É mais ou menos essa lógica? Na realidade, quantidades importam para Tá, tudo. É óbvio que se eu coloquei um pouco de azeite a mais, que é uma gordura boa, de repente não vai fazer tanto mal assim. A gordura me dá saciedade. Mas não adianta eu olhar o azeite isolado. E o resto do dia, o que ela comeu? tá, Pode ser que esse entendi. excesso que foi aí, essa quantidade maior, não vai mudar nada. Pode até ser benéfico, mas eu preciso entender. E o resto? O que aconteceu no resto do dia? O que ela comeu durante um dia inteiro, durante uma semana, durante um mês? É o padrão alimentar que vai determinar, e não um fato isolado. Que isso é um grande Muito erro, que as bom. pessoas gostam de ter meio que um milagre, né? Uma Uhum. coisa vai ou estragar ou resolver o meu problema. E a gente sabe que não é uma coisa isolada, é o conjunto, né? Poxa, mas eu vou abrir um chocolate, eu não sei comer um pedacinho. Eu vou comer até acabar. Ok. E pode ser que isso não tenha problema nenhum. Pode ser que seja um problema. Se você é diabético e tem muito açúcar, pode ser um problema, mas pode ser que não. Então, não dá para a gente jogar assim assuntos aleatórios. Ai, é muito azeite, é pouco azeite. Não importa. E o resto do dia, o que aconteceu? Será que você extrapolou ou você ficou dentro daquela quantidade de gordura que já está planejada para você? Percebe? Nossa, muito bom, faz todo sentido, todo sentido. Né? A gente tem que tomar cuidado, né, com esses conteúdos que a gente vê. Super te Exatamente. entendo. Da mesma forma que não vai ter um alimento milagroso, né? Nossa, então se eu consumir isso aqui todos os dias, está resolvido o meu problema. Né? Não é assim também. E, infelizmente ou felizmente, não é assim que funciona. Né? É o equilíbrio de tudo e da tua realidade, da tua história de vida, se você tem patologia ou não, se toma remédio ou não, em que fase da vida a mulher está. Né? Cada fase a gente tem uma necessidade. A minha necessidade hoje, com a minha idade, é menor do que o do meu filho que tem 20 anos. É completamente diferente, né? Então a gente precisa olhar com esse olhar individualizado. Total. No aspecto psicológico, o Jung tem uma frase que eu gosto muito, que é que os extremos são patológicos. Então a gente precisa ficar aí, né, nesse equilíbrio do meio. E é muito isso, a gente vive num tempo onde existe muito essa medicalização excessiva e a gente começa a pensar assim, não, eu quero. E eu escuto isso, né, com essas palavras. Não, eu queria que tivesse uma pílula mágica que resolvesse esse meu problema, mas não tem nada que a gente possa fazer nesse sentido. Ou uma intervenção, ou uma pílula mágica, ou uma coisa muito rápida. E a verdade é que não tem, né? É claro que existem coisas que ajudam, existem medicações que ajudam, claro que sim. Mas a gente Sim, vai precisar realmente olhar para essa totalidade e entender o que precisa ser transformado aí. Então, o que de fato precisa mudar? O que de fato está exagerado, está faltando demais? Como que a gente vai encontrar esse equilíbrio? Porque é um pouco o que você disse do azeite, né? Se a gente traz para esse outro lado, um pouquinho de excesso aqui, ou sei lá, como você falou do cortisol, tive um momento de estresse no meu dia. Ok, faz parte da vida. As pessoas às vezes chegam na terapia achando que elas não vão mais sentir medo, angústia, raiva. Só que a gente sempre vai sentir isso pro resto da vida. A questão é, você vive num estado permanente de medo? Você vive num estado constante de exato. angústia?
Aí a gente vai ter que realmente entender, trabalhar isso para que isso fique mais Perfeito. equilibrado. Mas as emoções vão existir, a gente precisa de tudo, né? Exatamente. Hoje, inclusive, principalmente, né, na minha área, a gente está vivendo um boom, né, desses remédios que são extremamente bons, eficientes, são uma revolução, né? Obesidade é uma doença e esses remédios vieram realmente para resolver. Mas, como tudo, eles também não resolvem o problema 100% e para sempre, né? Em algum momento você vai precisar parar essa medicação, você vai precisar aprender a comer melhor, mas é importante e ótimo que a gente tenha essas ferramentas modernas e que estão ajudando demais. Né? Então a gente também tem que olhar tudo com bons olhos, né? Não existe a pílula mágica, mas tem muita coisa boa que a gente pode aproveitar e usar a nosso favor, né? Claro, e como você enxerga essa questão dos remédios, das canetinhas, como isso está aparecendo por aí? Então, eu acho que, primeiramente, quem tem que fazer a prescrição desses remédios são os médicos, né? Então, nós, como nutricionistas, a gente acompanha o paciente, orientando todo o planejamento nutricional em todo momento do uso da caneta, do início ao fim, né? Isso é muito importante, porque esses remédios, eles vão tirar o apetite, reduzir o apetite, vão te acalmar em relação a estar pensando excessivamente em comida, né? Então, isso é muito bom, é muito importante, mas eu preciso emagrecer da maneira correta. Então, eu posso usar esses medicamentos e emagrecer comendo apenas, vamos dizer assim, porcarias. Eu vou conseguir emagrecer, eu vou perder peso, porém eu não vou perder gordura. E esse é um problema. Então, esses remédios são maravilhosos se a gente conseguir emagrecer direito, perdendo gordura e não massa muscular. Porque o dia que eu tiver que parar de tomar esse remédio, eu já aprendi a comer direito durante o tratamento, eu emagreci direito, então eu perdi gordura e não massa muscular. Então, quando eu paro de tomar o remédio, fica muito mais fácil eu seguir sozinha, sem o medicamento, e não ter reganho de peso. Se eu emagrecer sem acompanhamento nutricional, eu vou perder peso, mas muitas vezes eu não vou perder gordura. E o dia que para o medicamento, eu não aprendi a comer, porque eu emagreci comendo mal, né? Um alimento de baixo valor nutricional, mas eu consigo emagrecer mesmo comendo mal, porque eu como menos. E é esse déficit calórico que vai fazer com que eu perca peso, mas não gordura. Então, isso para mim é a coisa mais importante, é emagrecer direito. Porque senão eu vou ter reganho de peso em praticamente 80% dos casos. É um E o, número e o alto. medicamento precisa ser bem indicado, né? Então, não é porque eu estou querendo, de repente, perder 2 quilos, eu estou eutrófica, eutrófica significa que eu estou com peso adequado, mas eu quero aí, vou ter uma viagem, eu quero perder 2 quilos, e aí então eu quero medicamento. Então, isso eu acho perigoso, porque o remédio não foi feito para isso, ele tem uma indicação, então, pacientes com sobrepeso ou obesidade, ou com alteração de exames, aí perfeito, ok, foi muito bem indicado, e tem acompanhamento nutricional. Perfeito. Entendi. O que eu percebo por aqui é que é exatamente isso que você falou. E esse acompanhamento, no aspecto psicológico, ele precisa ser feito, por quê? Porque essa compulsão ela vai parar em outro lugar. Então, se a gente não aprender, como você trouxe, né, na comida, a controlar nossos impulsos, a fazer escolhas melhores, a lidar com a frustração ou com a raiva, por que que você come do jeito que você come, né? Eu tenho pacientes que me trazem que, por exemplo, eu comia porque eu não podia falar o que eu pensava, então eu engolia a comida, o sentimento, as palavras. Então, para onde vai, né? Por que que come tanto? O que está Quando a acontecendo? gente fala no cuidado multiprofissional e que a gente falou do médico que pode entrar com hormônio, com a medicação, a nutricionista que vai fazer o planejamento nutricional,
a gente tem a psicóloga e também o psiquiatra, que também fazem parte desse cuidado multidisciplinar, que também são muito importantes, muitas vezes são negligenciados, né? Então, isso é muito importante. Total. Não pode ter nenhuma pecinha do quebra-cabeça faltando nesse sentido, porque senão realmente às vezes a gente fala, né, não tá dando resultado, não tá chegando onde eu quero, mas porque precisa desse olhar multifatorial. Não é uma coisa tão simples. É claro, talvez no caso dessa pessoa que tá e quer perder peso para viagem, que seja bem mais simples. Mas se realmente, né, existe um sobrepeso, existe uma compulsão, existem sintomas mais graves, a gente vai precisar desse olhar 360. E aí, trazendo um pouco para a libido, eu queria te perguntar: você percebe que existem mulheres que repõem hormônio, que a lubrificação volta, que o exame fica bom, mas o desejo continua zerado? Como é isso por aí? Existe sim isso, né? Que é aquela paciente que ela está tendo cuidado, mas ela ainda está com as questões emocionais que não estão, enfim, equilibradas. Ela muitas vezes ainda está com sobrepeso. Então, mesmo com essa reposição, às vezes não é suficiente, né? A própria alimentação ajuda, mas é aquilo que eu falei. Nada é isolado, é o todo que a gente precisa olhar. Então, precisaria pegar o caso específico dessa pessoa que fez uma reposição hormonal, como é que está o resto? Ela está estressada? Ela está com acompanhamento nutricional? Muitas vezes o alimento, nesse momento, sozinho não dá conta. Eu preciso de uma suplementação junto, né? Para a gente atingir aí uma meta, para que ela consiga melhorar também essa parte. Então, de novo, é o olhar mesmo como um todo, entender o que está acontecendo e ter esse cuidado multidisciplinar. Interessante, porque eu acho que elas chegam para mim, não é no fim da linha, porque às vezes parece pejorativo, mas eu sou meio que o último recurso, muitas vezes. Elas chegam e falam: eu já fiz exame, eu já fiz reposição, não consegui melhorar, o que está acontecendo? Então, tem muito mesmo esse aspecto psicológico que eu acho que a gente precisa ver para não ficar num lugar onde é só o físico. Então, eu percebo que falta muita informação, né, quando a gente fala de sexualidade, principalmente na vida da mulher, e principalmente na perimenopausa e na menopausa, porque a gente vai ter que falar tanto dos aspectos físicos, e que eu acho que hoje em dia isso vem sendo mais falado, mas quando a gente vai falar de sexualidade, isso ainda vem ou de um lugar muito bagunçado, né? Muito assim, ai, as quatro sentadas, tal posição, faz isso, faz aquilo, que não vai resolver o seu problema, ou num lugar muito desconectado mesmo, né? Dessa mulher, do que ela precisa. Então, eu sempre gosto de trazer um pouco esse aspecto de que o que eu percebo é que muitas vezes na perimenopausa e na menopausa é um momento para a mulher se reconectar com a sexualidade dela de uma forma mais autêntica. Então, coisas, como eu estava falando lá no começo, que eu aceitava, o que eu fazia, o sexo que eu fazia por obrigação, que era mais uma coisa na minha lista de tarefas, as coisas que eu engolia e que eu não falava. É como se tudo isso fosse vindo à tona. Então, é um momento de crise, mas acaba sendo uma crise que gera muito essa oportunidade de realmente viver algo legal, genuíno, autêntico. Eu vejo também Sim, muitas mulheres no consultório que estão se reinventando profissionalmente. Então, acho que isso legal. também é um ponto que interfere demais na relação do casal, né? Claro que tem a questão financeira, mas também tem a questão da realização profissional. E muitas vezes nessa etapa da vida da mulher, o trabalho é muito importante. Então, também tentar se reconectar com alguma coisa que gosta de fazer, de trabalhar, que eu acho que também é mais uma pecinha aí do quebra-cabeça que vai ajudar também o casal, né? E a família. Com certeza. O Jung ele vai definir, né, a libido como a força de vida, é o tesão por viver. Então, a gente vai falar, né, na psicanálise dessa conexão da sexualidade como esse movimento em busca do prazer. Então, com certeza, é um movimento profissional de algo mais alinhado, são relações mais alinhadas. Às vezes elas até falam que elas estão ficando desbocadas ou falando sem pensar,
mas às vezes é tudo aquilo que estava guardado e que, claro, a gente vai precisar entender formas, né, para elaborar, para expressar isso com um pouco mais de calma e tranquilidade, mas que é mesmo um renascimento, né? É mesmo um momento de se reinventar e de talvez ser quem você não pôde ser lá atrás, quem você nunca teve tempo nem para descobrir se era, se não era, nunca teve tempo de olhar, né? Exatamente. E entender que, principalmente na perimenopausa, vamos dizer que é o início aí desses sintomas, né? Entender que é o corpo tentando se adaptar a essa variação hormonal. Por isso que não tem regra, não é igual para todo mundo. Cada um vai ter de uma maneira. Tem umas que não tem sintoma. Não, para mim, olha, eu não tenho sintoma, no máximo é um cansaço. Então, é muito variável, né? É o corpo se adaptando a essa variação hormonal. Então, isso é bem importante de cuidar mesmo, né? E como fazer assim? Qual é o momento de começar a pensar nisso? Então, assim, sei lá, com quantos anos? Ou existe, tem que fazer os exames todo ano? Como é que a gente faz esse acompanhamento para entender? Não, isso realmente são sintomas de perimenopausa, não é estresse, não é sobrecarga, não é trabalho. Você fazendo o seu check-up anual, né, os seus exames bioquímicos, já vamos dizer que é muito importante, porque ali o médico que te acompanha, a tua nutricionista, cada um vai olhar, né? O médico vai olhar para a questão hormonal, se você já está tendo alguma variação, e aí pronto, né? Então já é um primeiro passo. Tem os sinais e os sintomas, então a mulher está se percebendo, é muito importante, né? E não esperar que se agrave esses sintomas, né? Eu hoje percebo um movimento pela saúde muito grande, que já começa na adolescência, né? Não é a mulher que já está com 35, 40 anos, não. Está começando mais cedo, o que é muito bom, né? Então, a mulher está prestando mais atenção no que está acontecendo, quer se cuidar, tem uma preocupação muito grande em se cuidar, em conhecer, em ler. Então, eu acho isso um movimento muito bom, importante, já começar realmente cedo, né? Principalmente a mulher que vai menstruar. Então, eu acho que daí para frente é aprender a se perceber, fazer os seus exames preventivos anuais, check-ups anuais, e obviamente vou puxar a sardinha para o meu lado, os exames nutrigenéticos, que são uma novidade maravilhosa e que você trabalha no preventivo, né? Então, poxa, se eu já sei que eu tenho uma alteração genética, um polimorfismo num gene que vai me levar a uma resistência à insulina, que eu posso virar um diabetes tipo 2 no futuro, nossa, então, eu sabendo disso, eu já consigo fazer uma nutrição preventiva. Eu acho isso muito legal e percebo sim uma busca da mulher por essa informação, por esse cuidado com a saúde. E você sente que é mais da mulher do que do homem? Como que chega para você? Eu atendo muitos homens também, mas ainda para mim é uma quantidade maior de mulheres. E como eu te falei, eu atendo muitos casais, então eles já vêm juntos muitas vezes na consulta, ou às vezes entra um, o outro fica esperando e depois entra, porque às vezes a mulher quer falar alguma coisa sem ele estar do lado, mas assim, eu começo a ver a presença do casal. Isso é maravilhoso, melhor ainda, né? Fica assim mais fácil, né? Quando você tem uma amiga, quando você não é casada, você tem uma amiga que te leva para uma atividade física, não ajuda? Então, se você está em casa com teu marido ou namorado e vocês estão juntos para melhorar os hábitos alimentares, muito melhor, muito mais fácil, né? Mas ainda a mulher sozinha é campeã aqui. É, tudo que a gente vai fazer, a gente vai precisar olhar para a questão do ambiente, né? Então não vai ter muito jeito. É muito legal isso mesmo. Então, para além dessa coisa do casal, de buscar fazer isso com uma amiga, num grupo, eu vejo muito isso hoje, né? Dos grupos de corrida ou dos grupos de esporte. Então, é muito legal que a gente Esse encontre mesmo movimento esses ambientes. wellness que a gente está vendo, né? Que é a busca Uhum. pelo equilíbrio, né? Então,
não é só se alimentar bem, é estar com pessoas, né, o contato com grupos, com outras mulheres. Isso também é um movimento muito importante e que a gente está vendo crescer demais, né? O que é maravilhoso. E eu fiquei curiosa, como chegam esses casais para você? Eles chegam unidos, você vê a parceria, ou eles chegam meio brigando? Existe algum clima ali? Não Eu sei. presencio uma harmonia, mas sempre tem, às vezes, aquela cutucadinha assim, sabe? Ah, não, você não come tão bem assim, não. Ah, não, mas você exagera. Não. Ah, não, mas quem que fica pedindo pizza no delivery de final de semana? Então, assim, eles estão bem, mas eles também um aponta o erro do outro, né? Isso acontece. Mas que também eu acho super bacana, super bom, né? Que é o ambiente, né? O ambiente modula muito o teu resultado, né? Então, observar esse ambiente, com quem você anda, ou se você não é casado, o grupo de amigos, né? Isso tudo vai te influenciar para o bem ou para o mal, né? Com certeza. É uma coisa que eu costumo falar muito, né? Principalmente quando a gente vai falar da mulher, desse poder da amizade feminina, desse poder das relações, porque acabam sendo amizades onde a gente tem mais liberdade, onde a gente tem esse suporte, onde a gente se sente mais ouvida, mesmo num relacionamento amoroso ou não, a gente precisa ter outros polos da nossa vida que são alimentados, né? Então, descentralizar às vezes a relação acaba sendo super importante quando a gente fala de saúde também. Isso é uma coisa que eu acho que sempre gosto de trazer, sempre gosto de repetir, porque muitas vezes o casal se fecha nele mesmo e a gente para de viver coisas novas, para de viver hábitos novos, a gente vai se tornando desinteressante um para o outro, a gente começa a achar que eu já sei tudo de você, você já sabe tudo de mim, quando na verdade não é bem assim, né? Nem a gente sabe tudo da gente. Sim, exatamente. Doutora Vanessa, quero te agradecer muito, foi muito gostoso esse papo. Vou deixar os links aqui embaixo para quem quiser saber do seu trabalho e a gente vai se falando então. Legal, muito obrigada, adorei participar. Um beijo para você. Um beijinho, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.